Olá, tudo bem contigo? Nós estamos de volta com a série Positividade. Semana passada nós fizemos uma pausa fundamental em nossa série para refletirmos sobre o problema da iniquidade sistêmica e, consequentemente, do racismo estrutural. Se você ainda não assistiu a mensagem, lembre-se que ela e tantas outras mensagens se encontram disponíveis no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Indaiá. Hoje nós retomamos essa série cujo foco principal é encontrarmos a positividade em meio a um mar de tantas más notícias. Quando intencionalmente nós seguimos a direção da positividade, nós percebemos que existem muitas coisas boas acontecendo e o que nos auxilia a mantermos a nossa perspectiva de fé sempre positiva. O tema da reflexão de hoje é contentamento, a essência da alegria. Contentamento é o estado de quem está contente. E estar contente, do latim contentus, é estar satisfeito com algo, preenchido, completo, com a sensação de que nada mais falta. Aí você encontra a essência da alegria, contente com o que você tem e é. Para essa reflexão, eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 13, do verso 5 a 6. Hebreus, capítulo 13, dos versos 5 e 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vamos ter um momento de oração? Feche os teus olhos. Pai de amor, nós te agradecemos por essa oportunidade tão rica e bela de estarmos diante da tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito venha falar profundamente aos nossos corações, transformando o nosso interior e reverberando o nosso exterior. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Benjamin Franklin, cientista norte-americano, famoso pelos diversos experimentos em eletricidade, ele disse certa vez, a alegria torna o homem pobre rico, mas o descontentamento torna o homem rico pobre. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca está contente com absolutamente nada? Ela cobiça tudo com o olhar, desde um celular novo até uma casa, quer sempre mais, ela está sempre insatisfeita, anula as pessoas, vive incomodada. Essa pessoa ela vai perdendo a alegria da alma, se tornando cada vez mais pobre e miserável. O descontentamento, ele é um problema na medida em que a sensação de incompletude te leva a buscar a satisfação de todos os seus desejos na hora e no momento em que eles surgem. E veja bem, existe uma grande diferença entre as pessoas que são proativas, criativas, que desenvolvem e amadurecem, das pessoas que são descontentes, daquelas que são insatisfeitas e que agem por compulsão. O descontentamento, ele te leva a cobiçar sempre algo que você não tem. Como que se no momento em que você tivesse esse algo, lhe trouxesse toda a paz e completude. Na nossa cultura e sociedade, não há nenhum incentivo da espera e do contentamento. Pelo contrário, nós somos bombardeados por uma ditadura do consumismo que insiste em transformar objetos e experiências de luxo em necessidades essenciais e básicas. Por isso, o autor da carta de Hebreus, ele nos fornece uma resposta que é simples, mas que ela é muito profunda. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Não alimente o amor ao dinheiro. Sabe por quê? Porque as riquezas financeiras, elas nunca te trarão completo contentamento. Nunca você encontrará a essência da felicidade em coisas, em objetos e riquezas desse mundo. E olha que diariamente eu e você somos bombardeados por coisas que desejamos. Você já percebeu que você recebe anúncios em seu celular de um sapato que você queria muito? Ou de uma peça para o seu carro? Ou ainda, exatamente aquele livro que você tanto desejava agora se encontra por R$ 59,90 naquela livraria online? Você até se assusta. Como que o meu celular sabe disso tudo? Bom,
São algoritmos baseados no que você diz perto do seu celular, que capta com o microfone, já que você aceitou sem ler os termos de uso e política de dados do Instagram e do Facebook, aquelas letrinhas miúdas, e você logo instalou o aplicativo no celular aceitando essas condições. Bom, mas enfim, nós podemos e ficamos fascinados com objetos e coisas que acreditamos que possam trazer o sentimento de completude e contentamento, devido às motivações equivocadas do nosso coração. E claramente, não é uma questão simples. A Bíblia afirma, para mim e para você, que o amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os males. E existem algumas pessoas que cobiçam o dinheiro e por causa disso elas desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. É o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6. Quando o dinheiro se torna a nossa motivação norteadora, nós somos tentados a sermos autossuficientes. Nossas motivações, elas ficam confusas e nós tentamos encontrar o nosso contentamento nas coisas transitórias. Fiquem livres disso, diz a palavra de Deus. Liberte-se, porque isso pode te escravizar. O amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, o consumismo podem escravizar o seu coração, prometendo contentamento, quando na verdade tudo isso traz ainda mais insatisfação. Então, contentem-se com o que vocês têm. Contentem-se com o que vocês têm. Aqui está a resposta e a essência de toda alegria. Contentar-se com o que nós temos. Às vezes é difícil diferenciar o que temos daquilo que desejamos ter e ainda daquilo que nós já estamos lutando e conquistando. Então eu sempre me lembro do Salmo 23. O Senhor, Ele é o meu pastor e de nada terei falta. E se eu não tiver um celular? E se eu perder o meu carro? E se eu não conseguir comprar a minha tão sonhada casa? E se eu não tiver títulos, posses e nem amigos? E se eu vier a perder tudo como Jó perdeu? Mas se eu tiver Deus, e se Ele é o meu pastor, eu posso viver contente. Porque Ele é tudo que precisamos. E tendo Ele, como diz a canção 23 do Projeto Sola, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Contentem-se, porque Deus mesmo disse. Não sou eu que estou dizendo, eu, Laci. Não é o autor da carta de Hebreus que está dizendo, mas sim o próprio Deus disse, nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Trata-se de uma referência direta ao texto de Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos, Moisés dizendo, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E a palavra de Deus se cumpre, porque Deus nunca abandonou Moisés, Deus nunca abandonou Josué, Deus nunca abandonou Davi, Deus nunca abandonou Isaías, Deus nunca abandonou Israel, Deus nunca abandonou a igreja, Deus nunca te deixará. Seja nas sombras de dias difíceis, Ele nunca te deixou. Na luz de grandes conquistas, Ele nunca o abandonou. Na tempestade e no furor do mar, de problemas e inquietações, Ele nunca te deixou. Nas águas calmas e tranquilas, Ele nunca o abandonou. Deus nunca te abandonará. Nunca. Nunca. O que isso significa? Que essa realidade, ela nos possibilita a desfrutar do contentamento, de uma vida cuja essência, ela é a alegria que vem do Senhor, onde o conteúdo desse contentamento é a perspectiva de uma vida que sabe que tem Deus e que pertence inteiramente a Ele. Obviamente você pode se perguntar, mas pastor, nós estamos no meio de uma pandemia, como falar sobre contentamento? Em dias de paz, ok, tudo bem, parece ser mais fácil, mas e quando tudo está ruindo e desabando? É exatamente nessa situação de sofrimento que o contentamento verdadeiro ele nasce. Eu gosto de uma frase do pastor John Piper em que ele afirma: esse é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento cristão. Mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. Nossa cultura, ela não incentiva a paciência ou o contentamento.
Nós preferimos que nossos desejos eles sejam satisfeitos no momento em que eles surgem. Parece não ser natural esperar, além de ser muito difícil, obviamente. Mas, de muitas maneiras, permanecer fiel e ter esperança caracteriza a nossa confiança e alegria. Esperar em Deus significa que somos fiéis a Ele. Estamos esperando que as coisas aconteçam no tempo dele. Sabemos que Deus tem algo planejado para nós que está muito além das nossas expectativas humanas. Então eu quero te perguntar, onde você se sente inseguro? Em que área da sua vida você precisa da ação poderosa das mãos de Deus? Lembre-se que Ele nunca te abandonou. Mesmo em meio a esse grande desafio da Covid-19, perceba quantas maravilhas Deus tem realizado na sua vida. A saúde e a proteção é uma delas, não é verdade? A intimidade, o contato relacional que você está desfrutando da sua família é outra coisa positiva. O nosso prédio, ele está fechado, porém Pendaiá continua viva, ela continua atuante. Pessoas têm compartilhado comigo testemunhos incríveis de transformações através das mensagens compartilhadas em nossas redes sociais. A nossa igreja, ela está em movimento. Ela está em movimento lá fora. Nós estamos com o projeto Solidária Drive, levando cestas básicas e agora agasalhos e roupas de frio para as pessoas necessitadas que neste tempo precisam ser atendidas. E diante de tudo isso, podemos dizer com confiança: o Senhor, Ele é o meu ajudador, eu não temerei. O que podem fazer os homens? O Senhor, Ele é o nosso ajudador. E o reflexo disso é uma vida segura, é uma vida sem medo, porque o contentamento no Senhor nos leva a essa vida que é confiante, alegre e sem medo. Essa é a resposta tanto para dias de glória como dias de luta. A alegria indizível do Senhor não vem de outros lugares, coisas e objetos deste mundo, mas apenas do nosso contentamento naquele que é o nosso ajudador, aquele que é o nosso socorro, aquele que é o nosso Deus. O Senhor, Ele é o meu ajudador. Mais uma referência a um texto do Antigo Testamento. Agora o Salmo 118, em seus versos 6 e 7. O Senhor está comigo, não temerei mal algum. O que podem fazer os homens se o Senhor está comigo e Ele é o nosso ajudador? Tais versos funcionam como um firme lembrete ao nosso coração para que não esqueçamos em quem devemos confiar. Memorizar esses versos nos ajuda nessa caminhada, porque o salmista sabe que o eterno Deus, Ele está com ele em todas as situações e, portanto, ele não tem medo de ninguém, ele não tem medo de nada. A pergunta, o que podem fazer os homens, ela é retórica e, mais uma vez, um lembrete ao seu coração de que ninguém pode prejudicá-lo. Quando esse verso ele é citado dentro do contexto da perspectiva de contentamento em Hebreus, não é uma citação solta e sem significado. Ela é intencional. Uma primeira proposição, o Senhor é meu ajudador, e em seguida uma segunda proposição, eu não temerei, criando o quê? Um resultado. A consequência do nosso Deus ser o nosso ajudador é acabar com o medo. E o que podem fazer os homens? Nada, absolutamente nada, porque o auxílio do Senhor é certo, eficaz e excelente nas nossas vidas. Entendido isso? Como é que a gente aplica isso diariamente? Talvez você esteja passando por momentos realmente difíceis em sua vida. Talvez o seu casamento precisa ser restaurado. Lembre-se que Deus é o seu ajudador. Você está desesperada em uma montanha de dívidas? Não precisa temer. Ele nunca te deixará. Você sente que o seu emocional ele está fragilizado devido a toda essa situação da Covid-19? Lembre-se que o poder de Deus ele está contigo. Ele é o nosso ajudador. E num futuro próximo, você olhará para trás em 2020 e perceberá que Deus sempre esteve com você. Que Ele nunca desistiu. Ele nunca te abandonou. Aliás, Ele sempre provou que o único meio de vida contente, plena e completa é nele. E ter isso em mente e em coração muda completamente como nós trilhamos o caminho daqui para frente.
Pois contentar-se em Deus é deixar de confiar nas suas próprias mãos, no seu eu, na sua força e desenvolver uma dependência humilde, sincera e extremamente poderosa em Deus. George Whitefield, pastor anglicano do século XVIII, ele afirmou: glorificamos a Deus no sofrimento quando nos contentamos em andar pela fé e não pelo que nós vemos. O contentamento, ele só é plausível quando nós temos fé em Deus. Salmo 46, nos primeiros versos, afirmam: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas dificuldades e adversidades, por isso nós não temeremos. Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa força. Perceba isso, ele é um ajudador sempre presente, em todos os momentos, sempre presente, e tão somente a presença dele em nossas vidas já é a nossa ajuda. O salmista enfatiza aqui os tempos difíceis e as adversidades. Logo, se você está em uma situação em que não sabe o que você deve fazer, como agir em sua vida, seja em aspectos relacionais ou com algum conflito em seu local de trabalho, tem uma dica preciosa para você. Convide a presença de Deus nesse conflito e nessa adversidade. Convide Deus. Lembre-se que a presença dele é toda a ajuda que você precisa. O nosso Deus, ele é de fato o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está para você, sempre te ajudará. Contente-se nele e ele te sustentará para sempre. O contentamento é obviamente um processo. Ele não nasce simplesmente como um passe de mágica, onde você faz uma oração e bum, você abre os olhos totalmente seguro, confiante e alegre. Não é assim que funciona. Aliás, na jornada espiritual, as coisas sempre são processuais. Engana-se quem acha que Deus é um tipo de gênio da lâmpada que serve para atender os nossos pedidos. O nosso Deus, ele é um Pai amoroso que deseja se relacionar conosco e nos ensinar um caminho de vida, de completude, segurança e alegria. O contentamento, ele é um aprendizado. É algo que nós desenvolvemos no caminhar diário de fé em Deus. Mas preste atenção. Você acha que esse aprender a contentar-se plenamente em Deus acontece mais facilmente em meio à abundância ou em meio a dias difíceis? E aí? Obviamente em dias difíceis. Pois o sofrimento e as dificuldades se tornam circunstâncias onde o eterno Deus nos ensina a viver em completa dependência do poder dele. É nesse momento que compreendemos que a vida contente e, consequentemente, alegre independe das circunstâncias externas. Ela está presente em toda e qualquer situação, porque essa vida contente deve estar fundamentada na confiança em Deus. E se o contentamento é processual, então eu tenho boas notícias. Não importa o nível de confiança que você se encontra, Deus está trabalhando em você. Se é processual, o Deus que nunca nos abandona está agindo e trabalhando na sua vida. Sabe a grande notícia hoje para mim e para você? Deus não terminou a sua boa obra na sua vida. Deus não terminou com você. E é exatamente isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 1. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A formação espiritual, ela é processual. E é Deus quem inicia essa boa obra. Então essa boa obra, ela progride. O progresso é caracterizado pelo amor de Deus que aumenta cada vez mais no meu e no seu coração. E por fim, essa boa obra será completada em mim e em você como um processo cumulativo. Portanto, não se culpe se hoje você acha difícil confiar, se hoje você luta contra a busca por segurança em coisas que você pode conquistar ou controlar, mas deixe-se ser formado espiritualmente pelo poder de Deus. E quando você se sentir frustrado por ter perdido alguma batalha contra coisas que te afastam de Deus, arrependa-se e corra para Ele, lembrando que Ele está trabalhando e agindo em você.
Mesmo quando estragamos algo, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando erramos e vacilamos, Ele continua a sua boa obra em nós. Porque Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não fica frustrado. Deus, Ele nunca nos abandona. Ele não nos abandona. Ele não diz como muitas vezes nós dizemos: ok, tudo bem, eu já tentei o meu melhor, eu já fiz de tudo, eu fiz a minha parte, agora, olha, estou lavando as minhas mãos. Não! Ele está trabalhando pacientemente em seu coração, até o glorioso dia em que Cristo Jesus irá retornar. Até esse dia, você ainda é um vaso nas mãos do oleiro, você ainda é um trabalho em progresso, sujeito a dúvidas sim, a lutas espirituais. Você ainda tem um hábito irritante? Não desista, Deus está trabalhando em você. Você ainda falha na leitura da palavra? Não pare de buscar a Deus. Ele deseja se relacionar com você através da leitura bíblica. Deus, Ele está trabalhando. Ele não terminou a boa obra. E Ele vai completá-la. Ele vai completá-la. Concluindo, a palavra de Deus, ela diz constantemente para mim e para você que Deus tem um propósito para a sua vida. E todos nós temos algo em comum. Nós estamos em busca de sermos felizes e completos. Esse propósito divino, obviamente, não é o descontentamento, não é a dor, não é o sofrimento. Deus oferece a nós a verdadeira completude e contentamento que gera uma alegria indizível. Mas existe um buraco na alma do ser humano que precisa ser preenchido. E a nossa natureza pecaminosa, ela insiste em achar que esse vazio existencial, ele pode ser preenchido com dinheiro, com títulos, com posses, automóveis, consumo, ganância, tantas outras coisas. Quando o verso que lemos afirma que precisamos conservar-nos livres do amor ao dinheiro, existem duas grandes verdades. A primeira verdade é que em Cristo Jesus nós já fomos libertos da escravidão do pecado. A sua vida, morte na cruz em nosso lugar e a sua ressurreição, toda a sua obra e missão nos salvou de nós mesmos e nos fez livres. A segunda verdade é que nós temos responsabilidade nesse processo, um processo chamado santificação. Conservem-se livres. Ou seja, não volte a achar que as coisas transitórias desse mundo podem lhe trazer a verdadeira alegria. Contente-se em Deus, mantenha-se focado em Deus. Entenda que esse vazio existencial que existe bem no meio do nosso peito só pode ser preenchido pelo amor e pela graça de Cristo Jesus. O contentamento, a completude, a verdadeira satisfação estão no fato de que o Senhor, Ele é o nosso Deus e nele nós temos absolutamente tudo o que nós precisamos para satisfazer a nossa alma e trazer a verdadeira alegria. Isso basta. Quando passar pela sua mente essa busca por completude, lembre-se que você pertence a Deus. Ao Deus real, ao Deus eterno, que nunca te abandona e está diariamente trabalhando em você. Se Ele é o nosso pastor, aquilo que você não tem é porque você não precisa nem desejar. O contentamento, ele está no Senhor, na vida dele, em mim, em você. Quando você declara em seu coração e com os seus lábios quem Ele é e quem Ele diz que nós somos, eu creio que se inicia um movimento de transformação em nossas vidas. Deus faz nova todas as coisas e Ele está trabalhando em você. Em Jesus, o passado já não te define mais. Ele te redime e traz verdadeiro contentamento. Talvez você já esteja cansada de buscar satisfação em coisas deste mundo e isso tem esgotado o seu interior. Talvez você já tenha conquistado muitas coisas que invejariam muitas outras pessoas, mas você descobriu que o ciclo do descontentamento e da insatisfação só aumentou. Seu eu nunca está contente, quer sempre mais. Seu eu tem destruído relacionamentos porque o seu eu presume ser superior aos demais. O seu eu sempre está insatisfeito, reclamando seja do sol, reclamando seja da chuva. Seu eu vive ansioso, angustiada e egocêntrico. Você precisa ser liberto e descobrir o contentamento.
Porque Deus não desistiu de você. Ele nunca te deixará e Ele oferece uma vida leve e completa agora. Sendo bem honesto e honesta com você mesmo, se você vive essa luta contra o descontentamento e quer desfrutar de uma vida verdadeira, eu te convido a colocar a mão no seu coração e nós vamos orar juntos por isso. Feche os teus olhos e vamos orar ao Deus poderoso. Pai de amor, aqui nós estamos, diante da tua presença. E nós queremos dizer que nós dependemos totalmente do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas. Ó Deus, eu reconheço os meus erros, os meus pecados, e eu preciso do teu perdão. Confesso diante do Senhor o meu arrependimento e preciso, Pai, que o Senhor purifique o meu ser. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Eu creio, Pai, que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer no nosso lugar e nele nós temos salvação, nós temos perdão de pecados através do derramar do teu sangue e nós temos vida plena e completa através da ressurreição. Nós aceitamos e cremos que Cristo Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas e queremos desfrutar dessa vida completa, abundante e plena que nós só temos nele. Espírito Santo de Deus, nos encoraje a viver diariamente esse progresso da boa obra que Deus está fazendo em cada um de nós. Encoraja-nos a viver esse processo de santificação, onde nós focamos o nosso contentamento e dependência humilde e sincera tão somente no nosso Deus. E assim as nossas vidas encontram a alegria que vem somente do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós entregamos as nossas vidas e oramos em gratidão. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Viva o contentamento, a alegria indizível que se encontra no nosso Deus. Uma ótima semana e que Deus te abençoe.